Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. E hoje começa o julgamento aí de mais uma batalha jurídica envolvendo o ex-casal, né? Amber Heard e Johnny Depp. Johnny Depp tá processando agora a ex-esposa por difamação e nos Estados Unidos. Vamos ver agora qual será o desdobramento e o resultado desse processo. Isso com certeza vai render muito assunto ainda na mídia e eu vou acompanhar aqui de perto com vocês, beleza? E assim, ultimamente muito vem se falado aí na mídia sobre o caso Will Smith, sobre a relação que ele tem com a sua atual esposa Jada, e para mim o Will Smith e o Johnny Depp são símbolos aí de homens que tiveram suas vidas destruídas, arruinadas por suas mulheres, cara. Eu sei que a narrativa do establishment atual é de que o homem é tóxico, de que o homem é agressivo e o homem oprime a esposa e tudo mais, mas essas duas figuras aí estão aí para comprovar que isso não é nem sempre verdade, né, cara? Pelo menos para desbancar essa narrativa generalizada. Pessoas ficariam surpresas aí do quão alguns homens estão dispostos a se humilhar por causa de mulher, em nome do suposto amor e etc. E basicamente é isso que aconteceu com Johnny Depp e é o que está acontecendo também com Will Smith. E assim, eu vou ler essa matéria com vocês da revista Quem, porque a Amber Heard já foi às redes sociais para falar sobre a decisão, e assim, é uma mulher extremamente manipuladora. E a Amber Heard não manipula apenas a relação com o Johnny Depp, mas ela sabe também manipular a mídia, porque a mídia, nesse caso, sempre atuou como uma espécie de relações públicas da Amber Heard. Nunca foi uma mídia imparcial. Para a mídia, o Johnny Depp já tinha batido na Amber Heard, já tinha agredido ela. Isso era um fato e eles simplesmente estavam linchando o Johnny Depp publicamente por ele ser supostamente um agressor de mulheres, sendo que o Johnny Depp nunca teve uma condenação sobre isso, pessoal. Nunca foi condenado por agredir a esposa. Eu vou ler essa manchete com vocês e também vou dando a minha opinião aí, à medida que a gente vai vendo as informações. Vocês podem ver nessa manchete, a manchete diz o seguinte: Amber Heard lamenta exposição em batalha judicial contra Johnny Depp. Traz dor. Coitada, tadinha, pessoal. A atriz vai enfrentar novamente o ex-marido no tribunal nas próximas semanas. Amber Heard, de 35 anos, desabafou neste sábado, dia 9, em seu Instagram, sobre a batalha judicial contra Johnny Depp. A atriz contou que vai se afastar das redes sociais nas próximas semanas para a nova etapa do processo, no qual o astro de Piratas do Caribe acusa a ex-mulher de difamação após publicação de artigo no The Washington Post, em que Amber alegaria um suposto caso de violência doméstica que poderia ser relacionado a ele. Vou ficar offline pelas próximas semanas, no caso, né? Como você deve saber, estarei na Virgínia, onde eu enfrento meu ex-marido Johnny Depp em corte. Johnny está me processando por um editorial que escrevi no Washington Post, no qual contei minha experiência de violência e abuso doméstico. Eu nunca o nomeei. Em vez disso, escrevi sobre o preço que as mulheres pagam falando contra os homens no poder. Eu continuo, né? Eu continuo a pagar esse preço, mas espero, quando este caso terminar, eu possa seguir em frente e Johnny também. Vou fazer uma pausa aqui, cara, porque, cara, essa mulher, sinceramente, ela é diabólica, cara. Como é que pode ela falar uma coisa dessa? Eu fico indignado até, cara, de ver uma mulher ser tão dissimulada a esse ponto. Você vê já, cara, que isso aqui é simplesmente coisa de chamado jeitinho brasileiro, né, cara? Como a gente fala aqui no Brasil, famosa malandragem. Ela mesmo sabe, cara. Quando ela fala aqui, ó, eu nunca o nomeei. Ela fala que ela nunca nomeou o Johnny Depp diretamente no artigo. E é claro que isso é verdade, mas obviamente ela tinha recentemente terminado com o Johnny Depp. Era o relacionamento dela mais recente na época. E quando ela faz um artigo daqueles falando sobre violência doméstica e abuso, etc., era nítido que ela estava falando sobre o Johnny Depp. Eu também já cobri esse assunto lá na nossa página do Facebook, já trouxe diversas informações sobre isso. Também fiz alguns vídeos no canal, mas assim, esse artigo dela, é lógico que ela fez um artigo pensado, inclusive saiu notícia já afirmando que ela foi auxiliada por uma ONG para fazer esse artigo e também pelo próprio advogado, para que esse artigo não ferisse o acordo que ela fez com o Johnny Depp. Então veja bem, ela e o Johnny Depp fizeram um acordo, então, como eu disse, não houve um processo onde
o Johnny Depp foi condenado por agressão. Eles simplesmente fizeram um acordo. Inclusive, nesse acordo, a Amber Heard prometeu publicamente, para vocês verem como ela usou isso tudo como uma questão de marketing para se autopromover às custas do Johnny Depp. Nesse acordo, ela promoveu que iria doar o valor que foi combinado com o Johnny Depp, né, nesse acordo, para instituições de caridade. Já foi comprovado que ela não doou esses valores. Como vocês podem ver nessa manchete aqui do Deadline. A própria advogada dela aqui reconhece que ela não fez as doações. A manchete diz o seguinte: Johnny Depp fazendo tentativa desesperada de difamar Amber Heard, diz a advogada da estrela de Aquaman. Admite que doações de caridade prometidas de 7 milhões de dólares estão atrasadas, no caso. Pois é, estão muito atrasadas. Assim, então, ela fez isso, ela fez o acordo com Johnny Depp, prometeu que ia dar o dinheiro para caridade e não deu. E depois disso ela fez esse artigo, que mesmo sem citar um nome explicitamente do Johnny Depp, todo mundo saberia que foi o Johnny, que ela estava falando sobre o Johnny Depp. E assim, esse artigo dela serviu como base para vários jornais ao redor do mundo fazerem manchetes aí, acusando o Johnny Depp. Então, o Johnny Depp, inclusive, ele fez o processo na Europa falando sobre isso, sobre o jornal The Sun, que fez uma matéria chamando o Johnny Depp de espancador de esposas. Então, é isso que aconteceu. E assim, cara, esse é um exemplo clássico aqui, porque o Johnny Depp foi alvo da cultura do cancelamento, e também o Johnny Depp é um exemplo de como a mídia participa dessa cultura do cancelamento. A própria mídia vai lá e lincha o Johnny Depp e acusa de ser espancador de esposas, mesmo sem o cara, repito, nunca ter sido condenado por isso. Então, aqui é um caso clássico, cara, que comprova a cultura do cancelamento, porque a Amber Heard usou o Johnny Depp como uma escada para ela se promover. E assim, aquilo ali foi no auge do movimento Me Too. A narrativa do establishment era de que você tem que acreditar na palavra da mulher a qualquer custo, que se a mulher fala é verdade e ninguém pode questionar e tudo mais, etc, etc, etc. Então, todo esse clima que foi criado na sociedade devido a esse movimento feminista, a Amber Heard se aproveitou desse momento de quase histeria, saca, cara? Para simplesmente acusar o Johnny Depp sem citar ele explicitamente, claro, para se promover como uma vítima de abuso. E assim, cara, ela conseguiu até alavancar a carreira dela, porque é nítido hoje que a carreira dela decolou depois disso. Mas enfim, vamos continuar aqui para ver as coisas que ela tá falando. Amber ainda afirmou que mantém carinho pelo ex-marido, apesar das polêmicas, e lamentou a exposição da vida pessoal em meio ao processo. Eu sempre mantive um amor por Johnny, e isso me traz grande dor, ter que viver os detalhes de nossa vida passada juntos na frente do mundo. Nossa, cara. Cara, se ela faz isso com quem ela ama, imagina com quem ela odeia. Cara, essa mulher, mano, que isso, cara? Continuando, neste momento eu reconheço o suporte contínuo que tive a sorte de receber ao longo desses anos. E nas próximas semanas estarei me apoiando mais do que nunca. Com amor sempre, de Amber Heard. Meu Deus, cara. E foi essa publicação aqui que ela fez, cara. E assim, aqui tá a parte que ela fala que ela sempre manteve um amor por Johnny. Então o que ela tá querendo dizer? Que ela ainda ama o Johnny Depp hoje? Olha como essa mulher manipula as palavras, cara. Então assim, cara, eu sempre falo que essa relação aí se tornou extremamente tóxica e que os dois têm culpas. Os fãs de Johnny Depp ficam chateados comigo quando eu falo isso, mas é a pura verdade. O Johnny Depp aí, cara, é um exemplo de como um homem é capaz de se autodestruir por causa de uma mulher. A Amber Heard, já tinha traído ele 2 vezes e ele soube. Ela traiu ele com o ator James Franco e também com o empresário Elon Musk. Ele soube e continuou com ela mesmo assim. O cara se afundou nas drogas aí, no álcool e nas drogas, pra continuar nessa relação, isso é nítido. E assim, ele aceitou tudo isso, cara. E por isso que essa relação escalou dessa forma. Ele aceitou ser humilhado por ela, ele aceitou ser agredido por ela. E assim, ele se tornou uma vítima nessa história porque a Amber Heard manipulou toda essa situação para parecer uma vítima oprimida, quando na verdade ela oprimia o Johnny Depp. Assim, eu já cansei de repetir aqui as coisas que a Amber Heard fez com ele e já listei diversas vezes. E assim, cara, já tá cansativo, eu também não vou colocar as coisas aqui de novo. Bem, então é isso, cara. Eu espero que, sinceramente, o Johnny Depp agora tenha uma chance nos tribunais. É muito difícil um homem vencer uma batalha jurídica contra uma mulher dessa forma.
E assim, vai ser uma quebra de tabu, como eles gostam de falar, né? Quebrando o tabu. E isso com certeza vai ser um ponto fora da curva do que acontece hoje em dia dentro dos tribunais. Mas eu espero que ele realmente consiga por fazer justiça. A Amber Heard conseguiu se promover às custas do Johnny Depp, a carreira dela decolou por causa disso, e ela simplesmente destruiu a vida de um homem. O Johnny Depp perdeu vários papéis importantes aí na carreira dele, perdeu o papel de Grindelwald na franquia do Harry Potter, né, de Animais Fantásticos, e perdeu também o papel de Jack Sparrow em Piratas do Caribe. E assim, isso é simplesmente revoltante, cara. Bem, mas então é isso, pessoal. Vamos aguardar agora os desdobramentos aí com esse julgamento. E é claro também que essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que o Johnny Depp merece justiça em tudo que aconteceu? Comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!